A gente sabe que a dinâmica da vida cristã, ela nos prepara à eternidade, mas ela também nos traz muitos benefícios históricos. Sim, a gente não vive a nossa fé somente pensando na eternidade. Seria uma alienação, né? Todas as esperanças que nós alimentamos pela força da nossa fé é para nos ajudar a conquistar a qualidade da vida aqui também. Eu não posso acreditar num discurso religioso que me retire da possibilidade de desfrutar uma vida feliz aqui na Terra. Mesmo porque a eternidade, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser comparada a absolutamente nada. Eu tenho que fazer todo o meu empenho aqui para ser uma pessoa boa. E naturalmente, isso repercute na eternidade. É tão interessante a gente identificar, desde os primórdios do cristianismo, os primeiros movimentos dos homens e mulheres que compreenderam essa amarra do tempo presente com o tempo futuro. Quando falo tempo futuro, daquilo que será depois que nós morrermos. E cada um pode pensar como quiser. Nós temos o referencial da teologia que nos ajuda a pensar a eternidade, mas é claro que sempre haverá uma percepção particular daquilo que eu considero como feliz, bonito e eterno. O que é bonito para mim pode não ser para você. O que pode ser satisfação para mim pode não ser para você. O céu, né? Nós temos o direito de imaginar esse céu de acordo com os nossos gostos. O que a gente não pode é perder a ligação deste céu com a vida que nós vivemos hoje. Não posso me desprender da necessidade de trabalhar o meu dia a dia com o mesmo empenho com que um atleta prepara a sua qualidade naquilo que vai disputar. A gente acabou de ver as Olimpíadas acontecendo. Uma honra para o nosso Brasil, né? A gente achava que podia dar tudo errado e não. O povo brasileiro mostrou o grande diferencial, que é justamente o acolhimento, a capacidade de sermos fraternos, de acolher os diferentes que chegaram, que ficaram entre nós, de sermos gentis. Mas o que foi interessante de ser percebido é que a diferença do medalha de ouro para o medalha de prata e para o medalha de bronze eram a distâncias mínimas. Com a diferença do Bolt, né? Que o Bolt, a diferença era imensa, né, Cristian? Boa noite, tudo bem? O Bolt chegava hoje, os concorrentes dele chegavam amanhã. Com exceção dessa grande, né, estrela do mundo do atletismo, que tem uma velocidade fantástica. Às vezes nós tínhamos ali 2 décimos. Na natação, então, às vezes dava até dificuldade de saber quem foi que chegou primeiro. Os nossos meninos e meninas da ginástica artística, por décimos nós perdíamos o ouro, a prata ou o bronze. É assim. O empenho de um atleta é muito semelhante ao empenho de um cristão. O atleta precisa viver uma disciplina diariamente. Outro dia, um jogador dos nossos famosos, né, nós temos muito, estava reivindicando o direito de ser uma pessoa normal, de ter uma vida social. É direito dele. Só que ele não pode se esquecer que ele é a estrela que é, porque ele se preserva de ter uma vida igual aos outros. A partir do momento que eu quero viver a minha vida igual aos outros, eu estou abrindo mão da diferença que eu posso ter, da excelência que eu posso chegar se eu tiver uma disciplina diferente dos outros. Vamos falar logo o nome dele, o Neymar, né? Neymar, que é esse grande atleta. Eu entendo. Neymar vem reivindicando o direito de ser um jovem como os outros. Só que ele é o Neymar, ele não é igual aos outros. Entendo que na juventude dele ele tenha vontade de estar nas festas que os outros estão, só que ele não pode esquecer que ele é o Neymar e que se ele quiser continuar sendo o Neymar, ele precisa ter um código de conduta diferente dos amigos dele. Faz parte da vida, são as nossas escolhas. Phelps, essa grande estrela da natação, ele sabe a disciplina que ele precisa ter no dia a dia dele
para ele continuar sendo o Phelps. Esse rapaz, para ele ter os resultados que ele teve, ele deve ter sacrificado muitas coisas. Ele deve ter deixado de viver muitas coisas que os amigos dele viveu. Não cabe a nós dizer se está certo ou está errado, ou se ele fez a escolha certa ou se ele fez a escolha errada. A vida é dele. O fato é que repercute para o mundo todo os resultados de uma vida de dedicação. Phelps tem o direito de deixar de ser o Phelps? Tem. Basta ele abandonar a disciplina. É uma escolha dele. Nós vimos o nosso Tiago, grande nome, promessa, né? Como é que é o sobrenome dele mesmo? É Pereira, não? Que ficou fora, né, das Olimpíadas. Grande nome da natação, grande promessa. De repente, no momento que ele ia viver ali, os momentos importantes da seleção que fazem, né, para poder, as eliminatórias, né, ficou fora. Um resultado, ele não é por acaso. Ele nos ajuda a pensar. Pode ser que esse menino venha ainda melhor na próxima Olimpíada. É a oportunidade que a gente tem de pensar, olha, se eu quero esse resultado, eu preciso estabelecer uma rotina que me proporcione ter aquele resultado. Digamos que eu tenha o potencial para ser um grande atleta, para disputar uma Olimpíada. Se eu não vivo a disciplina que vai trazer para fora o grande atleta que eu posso ser, eu não chego a ser o grande. Nós temos uma revolução muito interessante dentro do cristianismo, por volta do ano 300, depois de Cristo, claro, né? Porque estamos falando de uma revolução cristã, que são os monges que fizeram a opção de ir para o deserto. Temos nestes monges um grande nome que é Santo Antão, praticamente o pai da vida monástica. Antão e os companheiros dele foram para o deserto porque intuíram que a disciplina do corpo repercute nas disciplinas da alma. E quando nós somos capazes de submeter o corpo a um estado de disciplina, isso repercute na nossa vida espiritual. Por isso que o nosso corpo, ele é a expressão de um estilo de vida. Pode observar. No corpo de uma pessoa, você pode observar o estilo de vida que ela escolheu viver. Sei que às vezes nós não temos o tempo suficiente para o nosso cuidado. Eu sei que às vezes nós trabalhamos demais. Nós não temos meia hora para dedicar a uma atividade física, mas isso não deveria ser para nós uma rotina. Sabe por quê? Nós negligenciamos aquilo que é fundamental. É como se nós disséssemos, olha, nós queremos ter uma casa, mas nós não queremos fazer o alicerce. Como é que eu posso querer viver com qualidade se eu não dou ao meu corpo a meia hora de cuidados que ele precisa para ele jogar fora as toxinas que ele mesmo produz, que eu produzo quando dou o alimento para ele? Se eu não dou um jeito de ter uma disciplina, de desligar os meus aparelhos para ir dormir um pouco mais cedo, para aproveitar um pouco mais a noite de sono, tudo isso vai acumulando em mim. Um menino desse, você acha que um Phelps pode se dar o direito de, numa semana antes das Olimpíadas, ir para uma festa e dormir tarde? Não. Isso repercute. Até na nossa atenção, na nossa capacidade de concentração, uma noite mal dormida repercute. Imagina numa pessoa que precisa dos recursos máximos do seu corpo, da sua concentração. Se eu preciso fazer uma prova importante no outro dia, muito mais interessante que ficar estudando até tarde é eu dormir mais cedo para estar inteiro no outro dia. Antão descobriu isso. Que indo para o deserto e submetendo o corpo às disciplinas. O que é a disciplina de Antão? Jejum. Conversando com o Dr. Vitor Sorrentino, que é um médico que me acompanha há muito tempo. Na verdade, eu tenho alguns médicos que me ajudam na minha vida, né? Eu tenho o Dr. Paulo Ragazzi lá em Petrópolis, que é uma pessoa maravilhosa, que já está me acompanhando há um tempo também. E o Dr. Vitor, que cuidou muito da minha parte nutricional, que mudou muito a minha vida. Mais ou menos
2 anos e meio. Estava conversando com ele, tive a oportunidade de me encontrar com ele lá em Porto Alegre. E nós estávamos falando justamente disso. Como no nosso dia a dia, essa disciplina que passa pela escolha daquilo que nós vamos querer na nossa mesa é importante para a gente estar bem. Às vezes nós vamos ficando deprimidos por causa dos hábitos que não são saudáveis. Religião que não repercute na nossa vida física ainda está incompleta. Uma religião que não nos motiva a ter a saúde do corpo ainda está incompleta. Eu não estou falando desse culto ao corpo que nós temos visto nos dias de hoje, com esse excesso de gente publicando receitas disso, receitas daquilo, foco, dinamismo, né? Tá todo mundo, a palavra foco nunca foi tão usada. Todo mundo querendo ficar com o abdômen trincado. Não estou falando desse simplismo, não. Eu estou falando de um conjunto. Eu quero que o meu corpo seja a expressão do meu estilo de vida. Se eu tenho excesso de peso, que está sendo fruto da minha negligência com a minha saúde, ou com a minha falta de disciplina quando eu estou diante dos alimentos, eu preciso, por uma responsabilidade, ter coragem de dizer isso a mim mesmo. Padre Fábio, não está correto você comer tão mal. Não está correto em você fazer escolha por alimentos que não te nutrem. O dia mesmo, né? Eu com a Mônica é uma grande nutricionista, né? A Mônica é minha assessora principal. Outro dia ela falando para mim, come esse bolinho, sabe onde você quer? E todo dia de manhã ela estava me oferecendo um bolinho bom. Eu falei para ela assim, Mônica, eu tenho uma consciência, eu posso estar errado, não sei, é a que eu tenho aplicado para mim nos últimos anos. Eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, a minha primeira preocupação não é comer, é me nutrir. Eu preciso ter saúde para viver a vida que eu vivo. Eu acabei de sair de 12 shows em 12 dias. Eu preciso ter paciência, eu preciso estar feliz, eu preciso ter disposição para cantar 2 horas em todos os lugares, no outro dia sair muito cedo, viajar. Então eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, não é só para comer, porque às vezes comer pode estar muito associado ao prazer. Sim, eu não abro mão de ter prazer na minha alimentação, mas isso não é a minha primeira preocupação. Se eu tiver que escolher entre um alimento saudável e menos gostoso, diante de um que é muito saboroso, mas não é nutritivo, você pode ter certeza que eu vou fazer a escolha pelo menos saboroso. Porque eu sei que eu preciso de nutrição. O meu corpo precisa, porque senão eu não tenho paciência, disposição de lidar com a vida que eu lido. Começar a tratar mal as pessoas, não posso. Eu tenho que estar bem para ir viver a minha missão. Diferente quando eu tenho o direito de ficar lá na minha casa, quieto, calar 2, 3 dias para poder repor as minhas energias. Mas se eu estou na estrada, se eu estou na missão, o povo precisa de mim como um padre. Então eu sei que para a minha disciplina da alma, eu preciso ter a disciplina lá nos hotéis por onde eu passo e, graças a Deus, ter a oportunidade de ver outras pessoas vivendo o mesmo. O meu cristianismo reflete na minha mesa. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de 2 tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria, me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo,
Eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade, enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, tenha me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida esse ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, né, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, né? Já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calma com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível de você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, né? As suas coisas, tudo destruído, a casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, daquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, né? Feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, né? Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe, viajando, e estava voltando naquela hora. Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca, da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia,
Identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim junto com aquela casa. Porque às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento, o abraço do Luca, aquele olhar sorridente para mim, me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com o rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Esse ano, quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos. Eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando o prejuízo. A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz, você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso. É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida. Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros, também, amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal
Nós precisamos ser amigos da humanidade. Nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece. De não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre. E eu acompanhei, mesmo sem responder, porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. E eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida, aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? E são muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos a perda, se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado, porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias, para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus.
Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar, é que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. A providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, esse dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que esse ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar para que o outro respire do seu lado é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas, mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus.
Queria aproveitar, outro dia eu recebi um e-mail, eu não tenho ele aqui em mãos, mas eu me recordo que a pessoa estava questionando um trecho da minha pregação lá em Belo Horizonte. E a pessoa dizia que que foi muito bonito tudo que eu falei, mas que eu coloquei uma dúvida no coração dela. Eu estava dizendo que o que nos salva não é o tanto de vezes que nós vamos à missa, mas é o tanto de vezes que o amor demora dentro de nós. Então ela estava me questionando se eu estava relativizando o valor da Eucaristia. De maneira nenhuma, né? O que eu estava dizendo é que o valor da Eucaristia não está no quanto nós repetimos o gesto, mas é no quanto o gesto demora dentro de nós. Mesmo porque um conceito interessante, minha gente, da liturgia eucarística, da teologia que a liturgia nos ensina, é que a missa não termina. A missa é processo de continuidade. O que tem fim é a celebração. Tanto é que o padre nos despede assim: vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A missa não termina. Eu me lembro que quando era criança escutava a comentarista dizendo isso, e o padre às vezes também dizia: a missa não terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um jeito de nos ensinar que o momento celebrativo ele é apenas um início daquilo que se estende na vida. Tanto é que é cíclico. O ofertório é o momento em que a gente mais entende o processo cíclico da celebração, porque ele é o momento em que nós trazemos as oferendas, isto é, aquilo que é a matéria-prima da vida a ser celebrada. No pão e no vinho estão todas as nossas atitudes que nós queremos que sejam transformadas, todos os nossos ódios, todos os nossos rancores, que nós queremos, junto com o pão e o vinho, sejam transformados no corpo e o sangue de Cristo. É o que o filósofo chamava, Teilhard de Chardin, chamava isso de cristificação do universo. Era bonito que ele compreende todas as realidades, da mais simples à mais complexa, como um processo semelhante. Toda essa realidade está em processo de evolução. E ele faz a reflexão cristã, né? Ele foi até muito combatido durante muito tempo, mas depois reconhecido como uma reflexão válida, que tudo aquilo que é evolução é cristificação, é processo de aperfeiçoamento. Então a matéria-prima que está sobre o altar é a cristificação. Tudo aquilo que eu coloquei como humano agora vai ser cristificado. E aquilo no final da celebração, no momento em que nós comungamos, é devolvido a nós. Aí a expressão bonita de Santo Agostinho: cristão, torna-te o que és. Recebe aquele que tu és, o Cristo. Então veja bem, o canto de entrada, a celebração, a apresentação das oferendas, o verdadeiro ofertório, depois a comunhão e a continuidade. Veja que é cíclico, a missa não termina. Aí a gente vai vivendo e à medida que a gente vai perdendo o significado do que é Cristo, a gente volta para celebrar de novo. A gente volta para nos recordar. O que acontece no momento celebrativo não é nada mais, nada menos que fazer memória, é recordar o compromisso que dali nasce. Então, minha filha, eu não estou em nenhum momento banalizando, pelo amor de Deus, eu nem posso fazer isso porque esse é o centro da minha vida. A Eucaristia é o centro da minha vida. O que eu digo é que não basta a gente estar todos os dias se a gente não continua essa missa na nossa vida. O que vai verdadeiramente nos salvar é isso, é o quanto que a missa demorou dentro de nós, isso é, o quanto que o meu coração aceitou o processo da cristificação e o quanto essa missa teve efeito na minha vida, no meu coração. Olha, eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu acredito que na minha vida, 70% das missas que eu participei, eu não participei com esse sentido. Ela terminou e terminou mesmo dentro de mim. O rito terminava e terminava mesmo dentro de mim. Não havia repercussão na minha vida. Mas quanto mais cresce a nossa consciência de que a missa é um acontecimento que não termina, maior será a qualidade da nossa vida cristã. E mesmo porque, já falei disso aqui também, nós não celebramos outra missa, não. Houve uma única que aconteceu na história. A única missa celebrada no tempo foi a que Jesus celebrou, a última ceia. Tudo mais é continuidade da única missa celebrada pelo Cristo. Eu, como padre, eu legitimo a presença do Cristo no momento da celebração, mas eu não estou fazendo outra missa, não. Eu estou apenas estendendo o braço em direção daquela única que aconteceu.
Nós precisamos de muita poesia para entender Jesus, viu? Isso é poética, isso é arte de poesia. Entender que uma coisa, que um acontecimento não cabe no tempo, ele se estende de tão grande que ele é. Então, assim como eu estendo os braços em direção a um fato que me tocou profundamente e eu consigo senti-lo de novo na minha vida, isso é fazer memória, isso é você recordar atualizando na sua vida. Então, aquela única missa celebrada pelo Cristo com seus discípulos continua acontecendo na história cada vez que nós nos reunimos para recordar o que foi. E aí, então, eu tomo posse de tudo aquilo que é a continuidade de Deus na minha vida. E esse é o significado da celebração eucarística que nós celebramos. É nos potencializar, é colocar dentro de nós a dinâmica do Cristo no tempo e na história. Cada missa participada tem que ser um motivo a mais para o Cristo continuar vivo na história através de mim, através de você. Caso contrário, é rito morto, que não modifica absolutamente nada. Se você não permitir que a missa lhe coloque na circularidade dessa celebração, ela não acontece dentro de você. Você apenas cumpriu um preceito. E cumprir preceito foi justamente o que Jesus condenou no seu tempo. Jesus condenou com radicalidade toda e qualquer forma de religião que estivesse presa no rito. Ritos não salvam ninguém. O que salva realmente é aquilo que o rito desperta. Se não despertou, se você não se envolveu com o que você celebrou, Deus não teve chance naquele momento. Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel, diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto.
A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias, porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu, que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar, para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face. Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero, assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Ah, não precisa nada disso, mentira. Ah, mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu, esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar. Nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida.
E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa num coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas em que não estão se amando. Estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional, porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim, que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim, porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado, porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia, que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada.
E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar aos que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você. Porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós, não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo, porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. E o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitada pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora, para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco,
Eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver. Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim. Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente. Eu recebo misericórdia. Eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu. E eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.